Bom dia. Nós, ao trabalharmos a questão desse tema, é aquele momento que um dos apóstolos diz, a informação já encontrada foi que se tratava de Pedro, mas não necessariamente. Os evangelhos trazem que foi um discípulo que chegou-se a Jesus e disse para ele: ensina-nos a orar. Bom, é interessante verificar que, com o nosso desenvolvimento, nós estamos recebendo cada vez mais informações sobre as ocorrências da prece em nós mesmos. Para se ter uma ideia, já se tem conhecimento, porque pesquisas outras já foram feitas aqui, com pessoas enfermas no mesmo pavilhão, enfermidade de natureza similar. Por exemplo, esse tipo de estudos são estudos já de décadas, onde se pediu para metade dos pacientes orarem e a outra metade não se pediu coisa alguma, e o que se verificou é que aqueles que passavam pela mesma terapia acabavam tendo a sua recuperação em cerca de 40% mais rapidamente. Outros aspectos outra pesquisa foi feita aqui nos Estados Unidos, em uma cidade que nós vamos declinar o nome, que foi uma cidade e que ainda tem assim os seus resquícios de muita violência, e que foram solicitados para pastores, padres, monges, etc., que durante um certo período de tempo, durante um mês, fizessem orações para os habitantes daquela cidade. E o que se verificou que o índice de criminalidade no período foi reduzido em 50%. Nessa cidade, com esse tipo de problema, onde ela continua com um certo grau de violência. Bom, mas outros aspectos, outras pesquisas feitas em relação à oração que nós fazemos, seja ela de que natureza for, né? Porque a oração é algo muito, muito nosso, né? Muito seu. É a sua comunicação com o divino, através de quem nós elegemos, etc., até porque no plano espiritual não tem ciúmes um do outro. Você pedir para Jesus e não pedir para um outro espírito, Jesus não vai dizer: pô, por que você não pediu diretamente para mim? Não é? Essas coisas que são muito nossas às vezes. Às vezes a gente se dói com bobagens, até nesse ponto. A relação é totalmente individual e totalmente respeitável, né? Totalmente respeitável. E se descobriu que a prece, quando feita com esta relação efetiva, não um simples repetir de palavras, né, porque esse repetir de palavras vai nos conectando com situações e pessoas em momentos experienciados ou conhecidos, e quando nós verificamos, a prece já terminou, se ela for, né, no sentido de decoreba. Se notou que há uma grande incidência no nosso cérebro de endorfina e dopamina. Quando nós oramos, nos leva às condições de uma melhoria em relação a estresse, em relação à depressão, inclusive atuando fortemente. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de fazermos qualquer terapia que nós estejamos inseridas, ok? Ela não vai substituir, de repente, a medicação que nós fazemos uso, mas poderá, inclusive, haver redução. Com o acompanhamento do profissional, poderá até ocorrer esse tipo de situação. O fato de não ocorrer não significa que não esteja alcançando resultados significativos para nós mesmos. O ponto é, existe, e é provado já, cientificamente, que ela atua no nosso sistema imunológico, aumentando, então, a condição, fortalecendo o sistema imunológico, para que nós, por essa questão, possamos ser efetivamente mais defendidas na nossa relação da saúde, da nossa relação de espírito com o nosso corpo físico. Isso é a prece. Incrível, né? E
esse apóstolo altamente inspirado pede a Jesus para que ele ensinasse a orar. E é interessante porque em um determinado momento Jesus trouxe, conforme nós falávamos na aula a respeito também de uma parte evangélica, de uma das parábolas, Jesus trouxe 40 parábolas, nós encontramos 40 parábolas no Novo Testamento. E uma delas é do amigo importuno, né? Que às vezes a gente trata como amigo insistente ou vulgarmente conhecido como chato, né? Esse amigo, na parábola de Jesus, é uma historinha, um fundamento sempre espiritual, aonde Jesus faz uma relação com a sua prece, a minha, a nossa prece, todos os dias. Ele diz que um amigo, isso é meia-noite, vai bater na casa do outro e diz para aquele que o atende lá de dentro, diz o seguinte: chegou um amigo meu na minha casa e eu preciso atendê-lo, eu preciso de 3 pães porque eu não tenho nada em casa. Lembre-se que nós estamos falando de há 2000 anos atrás, tá? O assunto tem que ser encaixado na sua devida época, né? Senão é anacronismo pegar o de hoje. Mas às vezes isso acontece de maneira diferente, não é verdade? O telefone, o celular toca, ou então começa a entrar aquelas mensagens, e as mais adoráveis são aquelas que começam assim, fica blim, 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 blim. A pessoa, em vez de escrever o assunto inteiro, ela vai escrevendo por pedacinhos. É uma delícia isso. Então, você está dormindo, depois fica blim, 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 blim. É um elemento bastante agradável. Aí o fato, mas isso acontece, né? Isso acontece. E aí ele diz, eu estou recebendo uns amigos e não tenho nada em casa para atendê-los, gostaria que você me arrumasse 3 pães. Aí lá de dentro ele ouve, eu já estou recolhido na cama com os meus filhos e eu não vou levantar para abrir a porta agora e eu não posso te atender. Mas o cidadão diz, não, mas eu tenho um amigo que chegou, você já deve conhecer alguém assim, né? Que às vezes, né, a gente chama de piolho, né? Aí diz, não, mas eu tenho um amigo, etc. Aí chega um determinado momento que o cidadão levanta e atende o sujeito. Ele diz, quando você pedir para Deus, olha que coisa fantástica, vá pedindo. Em outras palavras, vá pedindo. Né? Mas será que a divindade vai achar? Não acha nada. A divindade nos ama. Ponto. Nós podemos ir pedindo. Não é fato? Porque se aquilo que pedimos é bom, e se é bom para nós, e se nós pedimos também o que é bom para os outros, vá pedindo. Isso é ensinamento do próprio Cristo nessa parábola. Vá solicitando que uma hora você é atendido, ou atendida. Isso é fantástico, porque veio exatamente daquele que nos ensinou a oração do Pai Nosso. E nós trouxemos na nossa palestra exatamente a análise dessa prece que foi, né, aquela que ele nos deixou há mais de 2000 anos. O Pai Nosso, se nós formos olhar, ele é um verdadeiro poema. Ele é um poema de poucas palavras e ele encerra toda a pregação de Jesus. E como é uma pequena, é como se fosse uma semente que guarda o potencial de uma árvore. A semente não é árvore, mas tem todo o potencial de desenvolvimento de uma árvore. Ela é simples e contém profundidade infinita. Cada palavra carrega um significado espiritual e moral. Se a gente for dar uma analisada no Pai Nosso, ele é uma síntese perfeita de louvar, pedir e agradecer a Deus, que reflete o compromisso íntimo nosso com o Criador, que é a nossa relação criatura-criador. Nós não precisamos de intermediações, a relação é nossa, da maneira que nós achamos mais conveniente. E o Pai Nosso reflete exatamente esses aspectos. Se a gente for olhar, é uma questão de consciência e de compromisso. Cada frase reflete um compromisso nosso com Deus. E ela não pode ser repetida automaticamente, não é verdade? Porque no automatismo, como nós dissemos, nós tendemos a entrar em conexões outras que nós vivenciamos, por exemplo, durante o dia. Porque é uma
um processo de relação, né, de respeitabilidade de nós para com o Criador, onde nós vamos fazer uma conexão. E essa estrutura da prece ela é dividida em 3 partes. Ela tem um prefácio, tem petições e tem conclusão. Ela é simples, ela é direta e ela é profunda. Nós passamos por esses 3 estágios. Veja como... Até porque foi um espírito crístico que ensinou. Agora, é claro, quando nós vamos analisar a sua estrutura, da maneira como foi colocada, nós temos que entender a capacidade de compreensão das criaturas da época. Deus, na compreensão daquelas pessoas, era uma figura antropomórfica. Era uma figura, o antropomorfismo é uma divindade com características humanas. Então, era um Deus ainda conhecido, principalmente porque, né, Jesus chega e nós temos ali, aqueles que estavam na aula, pedimos a sua paciência pelas repetições, nós temos ali uma estrutura mental coletiva de ensinamentos mosaicos, ou mosaicos, se você preferir. Não é? Ou seja, vindo de Moisés. São 1.300 anos, depende do historiador, 1.400 anos de influência sobre uma comunidade. Então, vejamos, essa influência ela se dá também quando nós estamos na dimensão espiritual. Não precisa desencarnar para isso, isso não entrou na aula. Não precisa desencarnar para isso. Quando nós saímos do corpo físico no processo natural do sono, né, se a gente não se empanturrar, evidentemente, nós saímos do corpo físico, nós não mudamos a nossa mentalidade, os nossos valores, etc. Nós não fazemos alterações. E aquilo que nós temos como certeza na existência, nós continuamos mantendo essa certeza. Se saímos em definitivo do corpo físico, não é? Ou seja, desencarnamos, não há nenhum choque de realidade para quem quer que seja. Desencarnamos e mantemos os mesmos conceitos, a mesma estrutura mental. A condição da coletividade está influenciada em nós, porque essa coletividade que se influenciona nesta dimensão que nós nos encontramos é a realidade na dimensão paralela. A natureza não dá saltos, não é? Ou seja, se nós analisarmos certas estruturas ou certas civilizações, nós vamos encontrar uma condição que dá-se a sensação de pura e simplesmente repetição, o que não é uma verdade. Não é? Reencarnação não é um simples repetir, mas de valores e determinados aspectos que são muito significativos para a coletividade, ele tende a se manifestar de uma maneira similar àquela que estava acontecendo. Nós vemos isso em sociedades que são milenares, não é verdade? Nós vemos não muda a estrutura mental dessas criaturas de um momento para outro. Dá-se a impressão de ser muito tempo, né? Mas a pergunta que nós fazemos ou repetimos para aqueles que já nos assistiam na aula anterior é: o que é o tempo para um indivíduo que é imortal? Né? A gente mede um tempo aqui, né? Definimos um tempo, mas se estivéssemos em outra dimensão, o tempo é outro. A dimensão paralela, um pouco mais elevada, nos vê na movimentação em câmera lenta. Nós, quando somos vistos no corpo, aliás, nós vamos lá no Livro dos Espíritos e nós vamos verificar os Espíritos dizendo a Kardec que a nossa organização corpórea, na influência que faz para nós, espíritos reencarnados, na nossa movimentação, o corpo é como se nós estivéssemos para o espírito, numa dimensão próxima, um pouco mais elevada, é como ele nos observa como se nós estivéssemos nos movimentando num pântano. Se você já fez hidroginástica, você verifica a resistência que existe na água para os movimentos. Imagine dentro de um pântano. Essa é a relação que o corpo faz num processo de limitação das qualidades, da condição de nós espíritos, para que a gente possa ter uma vida de relação nessa dimensão. Então, nós criamos para nós aspectos, né, de medição de um tempo, que
Depende. Informações, e está lá no Livro dos Espíritos também, o que se às vezes nós demoramos 50 anos para adquirir aprendizado durante 50 anos, depende da dimensão em que você possa se encontrar. E por que a gente está dizendo você? Porque você pode, não é, efetivamente estar numa condição de evolução tal que essas suas saidinhas, né, saidinhas no bom sentido, de quando você sai do corpo, possa estar acontecendo algo dessa natureza. Por isso que a gente vê nas criaturas, de repente, muita genialidade, né? Porque vai se desenvolvendo num patamar diferenciado daquilo que a gente chama de normal, e deixa muito a desejar. 5 minutos, 50 anos para nós, depende da estrutura de evolução do espírito, ele aprende em 5 minutos. Ou seja, 50 em 5. Parece até a criação de Brasília. Aí, 50 em 5. Na realidade, a absorção desse indivíduo. Vou contar aqui para vocês uma situação que era altamente decepcionante quando se dava um livro para o Chico Xavier. O Chico Xavier tinha o dom da psicometria, né, que é o dom de não necessariamente tocar as coisas e contar a história passada. Aliás, isso é uma faculdade que pode ser mediúnica ou não. Nós tivemos aqui nos Estados Unidos pessoas que foram estudadas a respeito, que eram psicômetras e que foram situações assim impressionantes em relação a essas medidas, esses mergulhos no tempo. Isso mereceria uma aula inteira. Mas você dava o livro para ele, ele pegava o livro, já li. Aquela coisa frustrante, né? Você deu, ou ele fazia assim, e podia te contar de trás para frente, se ele quisesse. Não o fazia, porque era um presente. Percebeu? Olha a consideração. Não é verdade? É que nem você ganhar par de meia. Você dá um presentão bacana no final do ano, a pessoa te dá um par de meia. Você já recebeu um par de meia, eu também. Aí você vai dar um par de meia, aí você vai colocar, nem serve. Mas eu comprei aquele presente, ganhei um par de meia, né, Fábio? Mas é um presente. Não é verdade? E a gente tem que ter a postura de não frustrar aquele que está, ou aquela que está nos presenteando. Mas era essa a situação. Então, imagine o seu potencial, o nosso potencial, e essas capacitações que às vezes a gente verifica de ideias, né, que são fora, a gente chama fora da curva, não está fora da curva. É desenvolvimento que nós estamos fazendo, inclusive durante esse período onde o organismo está sendo refeito através do repouso. Você pode estar trabalhando. Aliás, muitas soluções encontradas que nós verificamos na ciência foram, inclusive, com símbolos ou coisas do gênero que o indivíduo despertava de manhã, e isso continua acontecendo. Bom, mas voltando à questão da prece, que esse processo de nós em nós mesmos, essa ligação criatura-criador, né, ela inicia-se com a frase que nós dizemos, Pai Nosso que está nos céus. Veja, de novo, a questão do tempo, né? A figura é antropomórfica. A influência de 1.300, 1.400 anos, e essa figura antropomórfica ainda reside hoje em várias religiões, né, onde o Deus tem uma característica humana, porque ele castiga uns e perdoa outros. Ele beneficia uns e não beneficia outros. São características humanas, são respeitáveis, mas não pode ser uma realidade num ser que ama infinitamente. Ele não pode castigar uns e perdoar outros, nem beneficiar um e não beneficiar outros. Não é? Mas é uma realidade nossa para com a divindade. Nós demoramos 1857 anos, ou seja, 168 anos atrás, no lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, para colocar uma definição sobre a divindade que saía de uma estrutura antropomórfica. Quando no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, dada a importância, é o primeiro capítulo, dada a importância do assunto, na primeira pergunta do primeiro capítulo, Kardec vira e diz: que é Deus? Qual foi a resposta?
Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mudou ou não mudou? Até porque ele não coisificou, porque ele não perguntou o que é, nem personificou, porque ele não perguntou quem é. Ele perguntou o que é. Demoramos, se considerarmos Jesus ano zero, 1857 anos, para sair de uma estrutura de natureza antropomórfica para uma divindade diferenciada, uma inteligência suprema que te ama, independente do jeito que você é, como você faz, o que você pensa, o que você já fez de bom, o que você não fez de bom, o que você está fazendo, o que você deixou de fazer. Ele te ama, ponto. Então, não é porque é pai. Porque a sociedade era sexista, que é uma palavra elegante para machista. Ok? Se fosse uma sociedade matriarcal, seria Mãe Nossa que está nos céus. E por que céus? Porque era uma relação que se fazia de um processo de entendimento que era um local. É tão interessante que o céu e o inferno é tão material porque é um ambiente, é um local. Você vai para lá, onde você fica no céu tocando aquele berimbau lá, que não é harpa, não. Não é harpa. É lira. Se você não sabe tocar harpa, imagina o vexame que você vai estar tocando lira. Nem Deus vai te aguentar lá. Imagina, né? Tocando lira. Um céu de desocupados. Você não vai fazer nada o dia inteiro. Eu lembro a mensagem de Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas. O cara desencarnou e achou que o céu era uma festa. E aí ele chegou na dimensão espiritual e perguntou: o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós temos uma festa. E aí ele foi para a festa, e aquela maravilha e tal. E no dia seguinte ele despertou de manhã, porque a festa durou a noite toda. Despertou de manhã e disse assim: e hoje nós vamos para onde? Para uma festa. Aí festa. E no outro dia, para onde? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos para uma festa. E aí foi uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, era festa o tempo todo. Aí ele chegou e disse: chega! Um dia ele acordou e disse: chega! Eu quero ir para o inferno. E o cara disse assim: aonde é que você pensa que você está? Não é verdade? Porque é só festa, não tem o que fazer o tempo todo, né? Então, ou então assim, né? É aquilo que a gente gosta. Isso é um inferno, né? E o céu é aquele. Então tinha que criar aquele aspecto, não é, que o indivíduo vai para um local, ou para o inferno que vai para um local. Aonde, se você está na Flórida sem ar-condicionado, você já está fazendo estágio. Né? Porque 43,3, se você quiser em centígrados, ou 110 em Fahrenheit, não é para qualquer um. Não é verdade? Que foi o que bateu ontem. Aí, percebe? Então, a gente mergulha na prece, isso somos nós conosco, a gente mergulha na prece, sabendo de uma estrutura maior, mas utilizando-se de algo simples, porque é simples. E o belo está no simples. Né? Algo simples de que foi deixado há mais de 2.000 anos. Então, mas traz uma realidade, não importa se a sociedade era sexista ou não era, isso é detalhe. Traz uma realidade fortíssima para nós, porque reconhece Deus como Criador, não importa como a criatura veja, não é? E nos irmana com o próximo, porque é Pai nosso, não é meu Pai. Percebe como o Cristo, essa criatura, qual é o nome dela? Isabela. Ah, ela já esteve aqui. Ah, fantástico. A Isabela voltou. Incrível, né? Daqui a pouco a gente vai estar desse jeito. Vocês não sei, eu com certeza, já estou desconfiado. Aí, veja que traz, então, uma questão de solidariedade e fraternidade, ao dizer, como nós acabamos de mencionar, Pai Nosso, a gente aceita viver em fraternidade com outros filhos de Deus. Se a gente parar para refletir, na hora que nós dizemos Pai Nosso,
tem responsabilidade nisso. Tem ou não tem? Porque se é nosso, nos estimula ou nos chama atenção para a gente viver em fraternidade com o outro. Ah, mas é que você não conhece o meu marido, nem a minha esposa, nem o vizinho, nem o bairro que eu moro, nem isso, nem aquilo. Isso é tudo terceirização. Eu sou assim por culpa sua. Você terceirizar. O negócio é encarar a realidade. É porque eu projeto nos outros aquilo que ainda precisa ser resolvido em mim. Não é... A gente não engole isso. Mas Jung definiu bem essa situação. O que me irrita nos outros, ou o que eu gosto nos outros, tem a ver com aquilo que eu tenho aqui dentro. Pode ser bom. Né? Pode ser bom. Tanto é que na paixão você reflete no outro todos os aspectos positivos de você, em você mesmo. E depois o outro te decepciona, mas isso é um detalhe. Vamos em frente. Santificado seja o vosso nome, como a gente decepciona os outros. Né? Esse aspecto, veja que ele vai fazendo ligações com uma natureza muito simples, mas de grande profundidade. Santificar é um nome a ser respeitado, ser amado, ser confiado. Então, santificar, o nome é respeitar, amar e confiar em Deus, reconhecendo a sua presença em tudo. Paulo vai dizer, nós nos movemos, e nós existimos e nos movemos nele, o apóstolo dos gentios. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, pela psicografia do Chico, diz assim, nós vivemos no hausto do Criador. Ou seja, como se nós, simbolicamente, vivêssemos na respiração da divindade. Nós não nos afastamos de Deus, nós não nos deslocamos da divindade, nós vivemos envoltos ou envoltas por Ele, que nos sustenta. E aí André Luiz faz uma colocação que nós já trouxemos aqui, e ela é simbólica, mas muito interessante. É como o peixe no mar, que não tem a menor consciência de que o local onde vive, o líquido que o alimenta, ele dá vida, não é? Está ali repleto, é como nós em relação a Deus. Tendo ou não tendo consciência, não é? Ele nos sustenta como o líquido sustenta, o mar sustenta o peixe. Olha que beleza, né? Que simbolismo interessante. Até porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que não nos obriga a acreditar nele. Não é verdade? E a gente atribui muitas coisas de acontecimentos na nossa vida como acaso. Aconteceu por acaso. Não, por acaso não. Aconteceu porque eu construí. Seja aspectos positivos, seja aspectos negativos. E se eu estou recebendo mais negativos do que positivos, inteligentemente e consciencialmente, eu preciso mudar de direção. Eu preciso substituir posicionamentos equivocados pelo bem que eu possa fazer ao próximo, porque eu faço para mim mesmo. E bem pode ser de qualquer maneira. Orar pelas pessoas, desejar paz, equilíbrio, luz, seja de maneira que for. Na nossa prece diária, né? Estamos num veículo, pegamos um congestionamento, quem mora aqui, trabalha em Miami sabe o que eu estou dizendo, e aí, como o seu veículo ainda não é voador, nós temos duas situações. Nos estressarmos ao máximo e podemos ter um infarto do miocárdio no caminho e desencarnarmos e pagarmos um mico na dimensão espiritual gigantesco, porque o pessoal vai perguntar o que é que você está fazendo aqui. Aí você vai ter que se explicar. Não, que eu era muito nervosinha no trânsito. Não dá para pagar um mico desse, né? A gente pode pagar outros, mas não esse. A realidade é que o que a gente pode fazer? Se estressar, agredir o nosso sistema imunológico, aí o mau humor impera e aí agride um pouco mais e a gente não sabe por que tem problemas com vírus em manifestações repetitivas, gripes que se repetem, resfriados que se repetem, indisposições que se repetem, etc. Por quê?
Ah, não, porque é esse, é aquele. Pode terceirizar, mas é porque eu não vigio, eu não atuo em mim mesmo de forma a me beneficiar. E sim, fico colocando veneno de forma homeopática um pouquinho, não é? Todos os dias, por contas de trânsito, relacionamento, situação, e vai. E quando a gente ainda não toma partidos de pessoas que você não conhece, não sabe que age, como age, o que pensa, etc., você toma partido, se dói e briga com os outros. E, inclusive, com os familiares. Tenha santa paciência. Ore mais. Não é verdade? Ore mais. Ah, não, mas eu preciso me posicionar. Seja coerente. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Se você quiser ter razão em tudo, a informação de que você vai ser infeliz. Agora, se você quiser ser feliz, o meio, não é? O bom senso. E se eu não posso fazer nada, posso fazer muito, porque eu posso orar pelas pessoas. Ah, mas eu não gosto. Aí é que você deve. Aí é que você deve, porque eu estou criando uma situação em mim. Eu estou me maltratando. E o outro, por vezes, como a gente diz no português comum, não está nem aí com você. Ok? Oremos por eles. Façamos a caridade de dirigir um bom pensamento, um pensamento de paz, etc. Ah, mas é difícil. E quem disse que é fácil? Não é? Mas saibamos de uma coisa. Se estamos na presente existência, no momento atual, onde nós estamos vendo assim, não é? Alterações que são significativas na sociedade, e não é só nessa, de uma maneira geral, é porque nós estamos capacitadas a estarmos aqui no presente momento. Porque se não tivesse, já tinha desencarnado. Aliás, se não tivesse, nem reencarnado estaria. Ok? É assim que a coisa funciona. Sabem mais, Deus sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos possamos supor. Então, diz Emmanuel no livro Leis de Amor, nós estamos reencarnados no local e onde nós possamos ser mais úteis, a começar de nós mesmos. Então, dando continuidade, ele diz na prece, venha a nós o vosso reino. E o reino de Deus está sendo desenvolvido em nós, ele virá pelo esforço e vivência no bem. Por isso que Jesus disse, não procure o reino de Deus aqui ou acolá, porque ele não estará aqui ou acolá, está dentro de vós, é desenvolvimento do espírito, é exercício dos potenciais do ser, exercício no bem, exercício no amor, exercício no perdão, é exercitar-se em relação à existência que nos abraçou no presente momento. Isso não era muito entendido pelos próprios apóstolos. A mulher do Zebedeu chegou para ele e disse assim, quando estiveres no seu reino, coloca um filho meu à tua direita e o outro à tua esquerda. E ele disse, não sabeis o que pedis. Por acaso eles hão de beber no cálice que eu vou beber? Ele já sabia como ele ia desencarnar, inclusive. Ele disse, agora não. No futuro, sim. Mas agora eles não vão beber no cálice que eu ia beber. Claro, é um espírito crístico. Sabia que o pessoal ia bater, sabia que o pessoal ia crucificar, sabia do jeito que ia desencarnar, como sabia de toda a estrutura, não só de si mesmo, como das pessoas. Tanto é que ele vai dizer, das ovelhas que meu pai me concedeu, nenhuma se perderá. Significa o seguinte, nós temos jeito, não importa o tempo. Você, eu, nós seremos bons. Isso é fatalidade evolutiva. Isso é a genética da parte que impera em nós. Mas eu não quero ser bom, mas vai ser. Ah, mas eu vou demorar para ser bom. Mas vai ser. Porque você é imortal. Não é verdade? Vai chegar uma hora que você não resiste você mesmo. Você agora eu vou ser bom. E aí faz campeonato de bondade, fica disputando com os outros. Ótimo, dispute. Passa por ouro. Como diz André Luiz no livro Apostilas da Vida, tem uma mensagem, registra essa e pega no Google direto. O título é R auxiliando. Que fantástico, hein? Ele diz, até por vaidade, auxilie. Até para disputar com os outros, auxilie. Até para falar mal da vida alheia,
vá falando e vá auxiliando. Olha que beleza, né? Vá auxiliando, auxilie. Chega uma hora que nós vencemos em nós mesmos, nós nos vencemos. Por quê? Porque a realidade nossa impera. E nós começamos a sentir tanto prazer nesse processo, que é um processo de doação do ser, né, para o outro. Nós vamos sentindo tanto prazer que nós quebramos essas estruturas de querer disputar, dividir, aparecer e coisa do gênero. É exercício que faz com que nós ganhemos cada vez mais corpo na relação daquilo que nós nos propomos. Está na mão de A, de B, de C? Não, está na nossa mão. Então, verifiquemos que não é ter alegrias, é buscar ser feliz. E para ser feliz, há que se fazer o bem. Senão fica se repetindo. Momentos alegres que passam e precisam ser repetidos, porque a realidade da condição daquilo que nós somos como espírito não está inserida em nós. E aí você vai ser feliz aonde você estiver, do jeito que estiver, independente de provas. Porque ser feliz não significa que não se passe por provas, não significa que não se tenha estruturas. É benta, não? Aí não significa que não se tenha estruturas, né, onde nós precisemos alavancar a nossa existência, onde nós tenhamos, não é, essas estruturas que nos exijam, que demandem mais de nós mesmos. Isso vai acontecer para espíritos que estão em evolução. Por isso que quando chega a esse ponto, né, seja feita a vossa vontade. Ah, como é difícil entender isso. Aceitar as leis divinas com humildade, despir-se do orgulho, confiar na justiça divina. Se está acontecendo é porque eu preciso passar. Por isso que Paulo diz, lá em Coríntios, dê graças a Deus por tudo. Como é difícil, hein? Como é difícil. Acabaram de roubar o meu celular. Como é que eu vou dar graças a Deus? Se revolte e veja o que te acontece. Não é verdade? E veja o que te acontece. Graças a Deus, a nossa visão é limitada nesta dimensão. Se nós tivéssemos clara evidência aberta e verificássemos a nossa condição áurica, ou seja, nossas emanações, a emanação da aura, quando nós ficamos irritados, irritadas, nós tomaríamos muito mais cuidados conosco, daquilo que a gente patrocina e daquilo que a gente projeta, né? O que, inclusive, faz conexões com outras criaturas. Lançamos os torpedos e recebemos eles de volta, né? Só que engrossados por aquelas responsabilidades de eu dar e também receber. Então, é compromisso com a vontade divina, aceitar nossa responsabilidade perante nossa evolução e a do mundo. E aí entra o pão nosso de cada dia. Tem uns que dizem assim, o pão nosso nos dá hoje e sempre, para lembrar Jesus, Deus, para não esquecer, né? Tem que ser hoje e sempre. Né? Não vai espalhar, hein? Não é verdade? É exatamente reconhecer as nossas necessidades materiais. Sim, elas acontecem, elas são reais na nossa vida, e espirituais, e a importância do compartilhar, do dividir, né? Tendo consciência coletiva, falar no plural, nos dá e não me dê, indicando solidariedade e interdependência, conjugação, estar junto. Veja, às vezes se olha para a prece de uma maneira tão simples, né? Tão usual, e ela é de uma profundidade incrível, principalmente na hora que a gente diz perdoai as nossas dívidas, que vai refletir o compromisso de perdoar para ser perdoado. Exige autoconhecimento e esforço mental. Não é Deus que vai interferir nisso. Né? É o exercício do ser nele mesmo. Eu preciso perdoar para me libertar. Não significa ser espezinhado, espezinhada. É a questão de se libertar da situação. Ah, mas eu fui pedir perdão e a pessoa disse que não quer me ver nem pintado de ouro. É um problema da pessoa. A ação foi feita. A paz tem que estar com aquele que tomou a atitude. Né? Ah, eu fiz. Então, peça perdão. Não, fizeram para mim. Perdoe. Perdoe e se livre. Não fique num processo autoflagelativo,
da procura de um momento para tomar uma iniciativa, para se vingar. Foi o ensinamento do Cristo. Quando te baterem numa face, oferece também a outra. Não era para ser espezinhado, ser tratado como capacho. Era para não retribuir o mal com o mal, porque o mal com o mal nos faz mal, porque somos nós que estamos fazendo, somos nós que estamos patrocinando. Por isso que é um exercício de perdoar. Perdoa e esquece, não é possível. Mas o quê? Perdoa e esquece não é possível. O que é possível é perdoei e o assunto não tem mais primeira instância na minha mente. Aquilo não me ocupa mais. Então, aquilo, quando eu ver uma situação similar, encontrar a pessoa. Kardec é claro no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa estudar a codificação. Ele é claro. Não dá para você ter o mesmo grau de confiança que você tinha numa situação que foi altamente complicada contigo ou que a gente tenha feito para outro. É essa a realidade. Não se esquece ao ver a pessoa. Pode-se, né, vem a memória, mas aquele assunto não mais interfere na minha vida. Os cariocas têm uma expressão fantástica. Se tiver carioca aqui, vai saber o que a gente está falando. Diz assim, esse assunto não me dá mais gastura. É fantástico isso. Não te deu mais, está resolvido. Não quer dizer que você esqueceu, né? Mas ele não tem mais uma significância para a tua vida. Está resolvido. Você está em paz. E não tem coisa melhor do que estar em paz. É um processo de autoavaliação e perdão, reconhecer erros e estar disposta a perdoar é essencial para a nossa evolução. Porque enquanto eu não perdoo, eu vivo lá, no passado, naquela situação. Com um detalhe, com um processo autoflagelativo gigantesco, porque eu vivo lá e com a experiência do hoje. Quer coisa pior? Se eu tivesse essa oportunidade. Percebeu? Eu teria feito isso, falado aquilo. Não é assim? Está fazendo o quê? Está se autoflagelando. Porque se tivesse essa situação, você nem permitiria que ela tivesse acontecido. Se tivesse esse desaforo acontecido, você vai cuidar da tua vida, que eu vou cuidar da minha. Ok? Até porque André Luiz, no livro Sinal Verde, é claro, dizendo o seguinte, o problema dos outros, como se diz a questão da terminologia, é exatamente dos outros. Sensacional, né? O problema dos outros, como é o termo, é exatamente dos outros. E, se pedirem para auxiliar, entremos nessa situação. Se não querem a nossa assistência, oremos, porque a assistência está sendo dada. E não nos deixes cair em tentação. Reconhece nossas fragilidades. Jesus para Felipe, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, também pela psicografia do mencionado médium. O homem, Felipe, ser humano, é mais frágil do que mau. E a fragilidade do ser está no desconhecimento dele mesmo. Quanto mais eu me desconheça, mais frágil eu sou. Uns são frágeis diante da mesa, outros são frágeis com a língua, outros são frágeis em série de aspectos. Quanto menor conhecimento, maior fragilidade. Não é? Por isso que nós precisamos pedir força para resistir ao mal e às tentações, porque a gente é tentado naquilo que gosta. Não é verdade? Você não é tentado naquilo que não gosta. Você é tentado naquilo que gosta. Se eu gosto de falar mal da vida alheia, chega a babar, inclusive. Né? Porque eu gosto. É a minha tentação. Se eu sou tentado diante da mesa, né? Depende também, né? Tem coisa que é altamente tentadora, não é verdade? Nós, brasileiros, temos umas coisas que só brasileiro faz. Brigadeiro, pudim de leite condensado. Né? Você pode não gostar, mas isso, para mim, eu fico hipnotizado. Né? E eles ficam olhando para mim, e eu sei que tem espírito obsessor lá dentro que fica dizendo me come, me come, me come. E eu como. Cada um é tentado naquilo que gosta. Não é verdade? Que gosta. Tem gente que é tentado em arrumar confusão com os outros. Não é?
não deixar a vida dos outros em paz, ficar cutucando. Depende de cada um, já te vi aí. Aí o mal como criação que é nossa, porque o mal não vem de Deus, o mal não tem consistência, o mal é sinônimo de desconhecimento, o mal é sinônimo de ignorância. Né? Então ele não é uma criação divina, na realidade ele é nosso, nós pedimos ajuda para não repetir erros. E a conclusão da prece, né? A conclusão da prece é assim seja, ou, né? Que é a expressão de aceitação da vontade de Deus e do desejo humano, ou seja, o nosso desejo de realizar o melhor. Quando a gente diz assim seja, porque nós aceitamos o nosso compromisso, nós firmamos o nosso compromisso com a divindade? Não, primeiro conosco, porque todo esse processo nos diz respeito, né? E nós estamos fechando um pacto de bem, um pacto de amor, ou seja, amém ou sim seja, porque assim seja exatamente a tradução do amém, que é exatamente a questão da confiança em Deus e daquilo por aquilo que a gente passa. Não é pura e simplesmente aceitar as situações. É trabalhar para minimizar, se de repente a situação não é positiva, ou eliminá-la, se for possível. E aquilo que é positivo, trabalhar para que se torne melhor. Essa é a relação de nós perante a nossa existência. Porque dessa maneira nós vamos construindo em nós a paz. E por falar em paz, muita paz a todos.